Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França. Vamos dar início mais a uma resolução de exercício. A gente está trabalhando com as estruturas condicionais. Então, nessa questão, que é a questão 4, eu tenho o seguinte enunciado. Tendo como dados de entrada a altura e o sexo, 1 para feminino, 2 para masculino, de uma pessoa, construa um algoritmo que calcula e escreve seu peso ideal utilizando as seguintes fórmulas. Então, eu tenho uma fórmula que tem que ser aplicada caso a pessoa que está sendo cadastrada seja um homem, que o peso ideal vai ser 72,7 vezes a altura menos 58. E para as mulheres eu tenho outra fórmula que vai ser peso ideal 62,1 vezes a altura menos 44,7. Então, com isso, a gente já tem a fórmula. Aqui o próprio enunciado já traz a fórmula. O que a gente precisa fazer é checar se a fórmula que vai ser utilizada vai ser a fórmula do homem ou a fórmula para as mulheres, dependendo de quem foi cadastrado, certo? Então, vamos passar para a tela do Visual para ver já como é que a gente codifica essa questão. Então, aqui na tela do Visual, a gente já vai, aqui está na seção da declaração de variáveis. No enunciado foi dito que eu tinha uma variável que seria a altura da pessoa, que é uma variável de entrada. E também eu tenho a variável que vai ser o peso ideal. Essas duas vão ser do tipo real. E vai ter a variável do sexo. Como a pessoa entra com uma legenda, 1 significa feminino e 2 masculino, então o valor que a variável sexo vai guardar é um número inteiro. Certo? A gente vai ver muita questão desse tipo com legenda. Até porque é mais fácil o usuário digitar um único dígito, que seria 1 ou 2, do que ter que digitar a palavra feminino ou masculino. E geraria aí mais possibilidade da pessoa trocar uma letra e estar inserindo erros. Então, quanto menos interferência o usuário tiver que fazer, mais fácil. Tanto a usabilidade do sistema vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, né? E vai ser mais rápido, quanto vai ser mais... menos provável dele estar inserindo erro, certo? A chance da inserção de erro seria menor. Então, essas seriam as minhas variáveis, as duas de entrada e a que está sendo a variável de saída, que é do peso ideal. Então, a questão vai começar por colocar aqui um escreva L, só dizendo o que essa questão faz. Vou colocar aqui, cálculo do peso ideal. Vamos colocar um escreva L vazio, para dar uma distanciada, e aí a gente começa com o escreva L, que vai pedir a altura da pessoa. Informe a sua altura. Certo? Posteriormente, a gente vai leia a altura. Vem para a leitura da outra variável, então tenho que escreva. Vou pedir para que seja informado, informe seu sexo. Um feminino, 2 masculino. Fecho a aspa. E fecho parêntese. E vou colocar aqui a leitura do sexo. Pronto. Por fim, a gente já vai... Eu já tenho as duas variáveis de entrada, agora eu teria que decidir qual é a fórmula que eu vou usar, porque eu dependendo do sexo da pessoa, eu vou ter que usar a fórmula para os homens ou a fórmula para as mulheres. Então, é aqui que eu tenho que tomar uma decisão. Com isso, eu vou ter que usar uma seleção. Vou usar aqui o comando se. Então, eu venho aqui. Se o sexo for igual a 1, significa que eu estou tratando de uma mulher.
certo? Lembra dos operadores relacionais e operadores lógicos. Eu tô perguntando se esse comando aqui, esse sinal da igualdade aqui, tá perguntando, né? Eu tenho aqui uma expressão relacional que está verificando se na variável sexo tem o valor 1. Então, ele vai trazer ou sim ou não, ou verdadeiro ou falso, na verdade. Ou verdadeiro ou falso. Ou a variável sexo tem 1 ou não tem, certo? Então, eu vou perguntar. Se o sexo tiver 1, então é porque ali se trata de uma mulher. Então, eu vou calcular o peso ideal. Peso ideal. PI. Vai receber. Se é mulher, eu tenho 62,1 multiplicado pela altura menos 44,7, certo? Se não, é porque eu estou tratando de uma pessoa do sexo masculino. Então, o peso ideal vai ser 72,7 multiplicado pela altura. Isso tudo menos 58. Então, fecho o se, fim se, significa que eu vou ter entrado em uma das duas fórmulas do peso ideal. Deixa eu colocar só aqui as letras, os números aqui das linhas para a gente acompanhar melhor. Então, agora só falta escrever o resultado. Eu vou pular uma linha aqui em branco, escreva L. E vou escrever seu peso ideal é, vou colocar, fechar aqui as aspas, colocar aqui PI, e depois do peso ideal eu vou colocar aqui QGS, KGS, para dizer a unidade, certo? Então, seu peso ideal é tantos quilos. Com isso, termina, fecha o algoritmo, certo? Então, aqui a gente tem a utilização do comando de seleção, o comando se, que aqui entre as linhas 16 e 20 vai fazer com que, na hora que a condição seja testada, ou eu entre na linha 17, executando o comando da linha 17, se não, eu vou calcular o comando da linha 19. Então, ou 17 ou 19 vai ser executado, certo? Aqui eu não estou considerando a situação do usuário digitar alguma coisa errada, certo? Na hora do sexo, a pessoa digitar um valor diferente de 1 ou 2. Se ela digitar qualquer valor diferente, ela vai entrar executando o da linha 19, certo? Quando eu perguntar, o sexo é 1? Não, porque a pessoa digitou 5. O sexo é 1? Não. Então, vem para o se não, e aí já calcula a fórmula como se estivesse tratando de uma pessoa do sexo masculino, certo? A gente vai aprender mais adiante a fazer tratamento de erro. A gente também já poderia dar uma avançada nessa disciplina fazendo tratamento de erro, mas como é a primeira questão de seleção que a gente está resolvendo, vamos deixar apenas dessa forma. A gente vai evoluir nas outras e a gente vai checar esse tipo de coisa aí. Então, vamos executar aqui o nosso algoritmo. Opa, deu um erro. A gente usou a variável PI, só que a variável PI é uma constante e uma palavra reservada. Vamos fechar aqui e mudar aqui o nome para peso I. Então, onde tinha o PI, eu tô mudando para peso I, certo? Então, vamos executar aqui.
eu tenho a solicitação da altura, então eu tenho aqui 1,60, eu vou botar aqui 1,60, 1,60. Informe seu sexo, vou colocar 1. Então, o seu peso ideal é 54,66 quilos, certo? Então, aí a gente tem o cálculo da questão do peso ideal e tem aqui a primeira questão em que a gente está usando o comando de seleção, está usando o comando SI. Ok, então está sendo perguntado se poderia ser resolvido com o comando escolha. Pode sim, então vamos fazer aqui, já vou fazer aqui agora a mudança do SI para escolha para a gente ver as duas, a questão resolvida com os dois tipos de comando de seleção, certo? Então, aqui no lugar do SI, eu teria que ler a altura e o sexo, e na hora da tomada de decisão, eu ia mudar aqui para o comando escolha. Escolha. A variável que vai ser testada é o sexo, certo? Então, o comando escolha funciona assim. Coloca a variável que está sendo testada aqui entre parênteses, eu coloco aqui, caso, quais são os possíveis valores? Caso ela seja 1, então, vou escrever, vou calcular o peso ideal utilizando a fórmula do sexo feminino. A outra possibilidade é caso 2. Caso 2, eu calculo o peso ideal com a fórmula do masculino e finalizo a escolha e o restante fica igual, certo? Então, eu vou executar aqui, coloco e eu tenho aqui a resposta igual que a gente teve com a solução com o comando escolha, certo? Aí tem uma situação aqui que a gente pode também, de um jeito simples, fazer aquele tratamento caso a pessoa tenha digitado um sexo que não seja 1 nem 2. Então, a gente pode usar aqui o seguinte. Vamos colocar esse escreva para dentro do escolha. Eu também podia botar a fórmula dentro do escreva, certo? Aqui vai ser mais rápido se eu já botar só isso aqui. Certo? E aí, além do caso 1 e 2, para o sexo feminino e para o sexo masculino, eu vou ter o outro caso. Que significa que não foi nenhuma situação nem outra. Então, a gente pode aqui, nesse caso do outro caso, colocar, você digitou um sexo inválido, certo? Então, eu coloco a mensagem de erro, dizendo que foi digitado um sexo inválido. Aqui eu vou tirar esse escreva eu vou puxar aqui para cima, já que toda o cálculo e as respostas estão sendo resolvidos aqui dentro do escolha. Então, vou pôr aqui, antes do comando escolha, eu tô pulando a linha. Então, vamos aqui só para explicar como tá, já que eu fiz. Então, leio a altura e o sexo, né? E aí, vou testar qual é o valor do sexo. Caso seja 1, eu venho, utilizo a fórmula do sexo feminino e escrevo qual é o peso ideal. Caso seja 2, eu vou calcular com a fórmula do sexo masculino e escrevo o peso ideal. Se não for nenhum nem 2, se não entrar no caso 1 nem entrar no caso 2, eu venho para o outro caso e escrevo, você informou um sexo inválido, certo? Vou executar. E aí, eu tenho aqui o mesmo valor que eu estou entrando. E aí, eu tenho aqui a resposta, certo?
Para finalizar, a única variação que eu vou colocar, eu vou puxar a fórmula para dentro do escreva, eliminando a necessidade da variável do peso ideal. Então, eu vou puxar para cá, tiro o peso ideal e substituo pela fórmula. Elimino a atribuição, porque o escreva já está fazendo o cálculo e apresentando a informação na tela. E elimino a variável peso ideal aqui na hora da declaração. Então, vê que essa ficou a versão mais otimizada. A gente começou fazendo com o se, fez com o escolha, fez o escolha só com caso 1 e 2, depois botou outro caso, e agora a gente já eliminou a variável peso ideal jogando para dentro do escreva, né? Então, vê que em uma questão muito simples, né, um algoritmo de 25 linhas, a gente já variou aí ela 3, 4 vezes, certo? Então, vou só executar para a gente checar antes de finalizar aqui. Então, eu tenho 1,60 m, sexo feminino, e aí eu tenho aqui o peso ideal, certo? Então, com isso, a gente finaliza aqui a resolução da questão 4. E aí, fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me escrever e entrar em contato. Um abraço, até mais.